Você é empresário, é empreendedor, está aí se matando de pagar os encargos sobre a folha de pagamento todos os meses, porque até hoje tem receio de contratar MEIs ou PJs para compor o seu time? Então fica comigo até o final desse vídeo para enfim você se livrar desse medo e dos encargos. Eu sou a Mariana Xavier, formada em administração, especialista em gestão de pessoas e já atuo há 9 anos nessa área. Já atuei em várias empresas como consultora em RH, conselheira em conselho de administração e como mentora em gestão de pessoas. Hoje estou aqui para te ajudar a entender os requisitos que geram o vínculo empregatício, como descaracterizar o vínculo e começar a contratar os PJs e MEIs aí para sua empresa, sem pagar os encargos. Mas antes, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos empresários, já aproveita, faz aquele network com eles e escreve aqui nos comentários todas as suas dúvidas e considerações. Não esquece de se inscrever no canal para estar por dentro de mais assuntos como este que vão te ajudar aí a elevar a sua empresa para outro nível. Para começarmos, aqui vai uma informação essencial. A pejotização lá atrás era considerada ilegal, mas desde a reforma trabalhista de 2023, no ano passado, tornou-se muito mais simples contratar MEIs e PJs sem complicações futuras. Veja aqui na tela esses exemplos de decisões judiciais em que foi causa-ganha para o contratante. Isso só é possível se você quebrar pelo menos 2 dos requisitos descritos no artigo 3º da CLT. Hoje, muitas funções dentro das empresas podem ser efetuadas por prestadores de serviço e não necessariamente por um colaborador registrado em CLT. Então fica ligado aí, porque é importante você entender quais são esses requisitos que juntos geram o vínculo empregatício. O primeiro deles é o vínculo com pessoa física. De acordo com o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante o salário. Ou seja, fazer contrato de prestação de serviço com pessoa física não pode. Então, se você tem algum funcionário aí que está somente com contrato de prestação de serviço, seja porque vocês combinaram achando que seria o melhor para os dois lados, tá errado. Contrato de prestação de serviço somente tendo o nome empresarial do prestador e o CNPJ dele, certo? Para evitar esse requisito, então, é preciso solicitar para o prestador de serviço o CNPJ dele e elaborar o contrato contendo esse CNPJ como prestador. Hoje, para abrir MEI, é um processo muito simples de se fazer e faz até pela internet. O segundo requisito que gera relação de emprego é a pessoalidade. Significa que o trabalhador não tem o direito de ser substituído ou representado por conta própria. Ou seja, se ele precisar faltar, ele não pode enviar ninguém para ir no lugar dele. Já o prestador de serviço MEI ou PJ pode avisar com antecedência a sua ausência e você substituí-lo por outra pessoa ou até ele mesmo conseguir essa substituição para fazer as funções dele, desde que isso tenha sido combinado entre vocês. O terceiro requisito é a habitualidade, ou a não eventualidade, que diz respeito à frequência do serviço prestado. Mesmo que o trabalhador vá uma vez na semana, toda semana aí na sua empresa, já pode ser considerado habitualidade. Se não houver a descaracterização de pelo menos 2 dos outros requisitos, este trabalhador que só aparece 4 vezes no mês aí na sua empresa já pode requerer esse vínculo. Mas não se preocupa, que até o final desse vídeo você vai entender direitinho como fazer essa descaracterização. O quarto requisito é a onerosidade, que nada mais é que o trabalhador receber pelo serviço prestado. Assim como a habitualidade, a onerosidade é um requisito que não consegue se evitar, porque todos os prestadores de serviço, MEIs, PJs, CLTs, são pagos pelo serviço prestado, salvo aqueles que fazem trabalhos voluntários. Aliás, se você contratar MEI ou PJ aí para sua empresa, você não vai precisar pagar 13º salário, nem férias, nem vale transporte, nem descanso semanal remunerado. Enfim, você só vai precisar pagar o que está descrito no contrato, certo? O quinto e último requisito é o da subordinação. A subordinação só ocorre quando o empregador exerce o papel de superior do funcionário, ou seja, é ele quem determina quais e como são as atividades que aquele profissional deve fazer, qual horário deve cumprir,
si, exige justificação de faltas, delega responsabilidade, estabelece processos e dá quase nenhuma autonomia para o empregado. Este é um requisito muito simples de evitar e agora você vai saber como, então anota aí. MEIs ou PJs não devem bater ponto. Bater ponto significaria um tipo de subordinação às regras da empresa, mas não significa que ele não deva ter horários pré-estabelecidos em comum acordo, desde que isso esteja em contrato. Então, por exemplo, reuniões, rotinas bancárias, auditorias e qualquer outra atividade que precise ser feita durante o horário de atendimento da empresa precisa estar em contrato. MEIs ou PJs podem sim ter seus trabalhos supervisionados. Já foi esse mito de que MEI ou PJ não pode ser cobrado dentro daquilo que ele faz. Quando você vai contratar um serviço de pintura aí na sua casa, você não precisa explicar para o pintor o que ele tem que fazer, como que você quer que ele faça, não é? Então, MEI e PJ é a mesma coisa. Você consegue explicar para ele o que você quer que ele faça, como que ele pode fazer e ainda supervisionar para ver se está saindo de acordo com o que você pediu. MEIs ou PJs também não apresentam atestados médicos para justificar suas faltas. Eles precisam avisar suas faltas para o contratante com o objetivo desse contratante se organizar com as suas atividades e até encontrar, ou pelo menos tentar encontrar algum substituto durante a ausência dele. E aí, se este profissional requerer na justiça o vínculo empregatício, você pode comprovar que ele foi ou tiveram tentativas aí de substituição durante a sua ausência. E se você conseguir incluir em contrato que ele precisa avisar com antecedência as faltas dele, fica muito mais fácil ainda de se comprovar a impessoalidade desse prestador. MEIs ou PJs têm autonomia nos seus horários e nas suas tarefas. E isso é ótimo, porque de acordo com as neurociências, é justamente a autonomia que gera a excelência. Mas isso é um assunto aí para um próximo vídeo. MEIs ou PJs trabalham em horários mais flexíveis, geralmente com seus próprios recursos materiais, focados em entregas de resultados, mas nada impede que sejam acordados horários de prestações de serviços, a quantidade de horas mínimas e máximas por mês, desde que esteja também no contrato. Até aqui, você já aprendeu quais os requisitos que geram o vínculo empregatício, como evitar 3 deles e o porquê de evitar pelo menos 2. Vamos rever juntos? Então vamos lá. Os requisitos que geram relação de trabalho são ser pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Para que não haja o vínculo, você precisa evitar pelo menos 2 dos requisitos. E vimos até aqui o que podemos fazer para evitar os de pessoalidade, o de ser pessoa física e o de subordinação. Lembra que a habitualidade e onerosidade é um pouquinho mais complicado? Então, mas a gente consegue descaracterizar pelo menos esses 3. Não esqueça, pessoa física não pode de jeito nenhum, lembra? Se você evitar todos os outros requisitos, mas o contrato tiver em nome de pessoa física com o CPF dela lá, já se caracteriza a relação de trabalho. Então, contrato de prestação de serviço é somente com CNPJ, combinado? Para evitar o de pessoalidade, é importante combinar com o prestador e ter em contrato sobre avisar com antecedência suas faltas, com o objetivo de a empresa ter tempo hábil para encontrar substituto para efetuar suas atividades. Assim, se precisar comprovar a impessoalidade, é só mostrar a substituição nos casos de ausências do prestador ou ainda as tentativas de substituição. Para evitar o requisito de subordinação, o prestador não pode bater ponto, não pode entregar atestados médicos, não pode cumprir a risco horários de entradas, saídas, horários de almoço, pausas e não pode estar dentro da hierarquia da empresa. Mas ele pode sim ter em contrato quantidade de horas para exercer suas funções no mês, quais situações precisam ter horários pré-estabelecidos e ainda pode ter seu trabalho supervisionado pelo contratante. Atenção, muito importante!
Se você ainda não tem um contrato de prestação de serviço aí na sua empresa, consulte o seu suporte jurídico ou o seu departamento pessoal para te ajudar com isso, porque o contrato é essencial para diminuir os riscos. Já se perguntou se você pudesse não pagar os encargos trabalhistas aí na sua empresa, aonde você estaria investindo esse dinheiro? No desenvolvimento dos seus prestadores de serviços para gerarem mais resultados? Em máquinas, tecnologias para aumentar a sua produção? Em marketing para gerar mais vendas? Em que você estaria investindo esses valores dos encargos? Deu uma clareada por aí? Agora que você já sabe quais são os requisitos que caracterizam uma relação de trabalho, o como e o porquê descaracterizar pelo menos 2 deles, escreva aqui nos comentários as suas dúvidas que eu mesma vou te responder. Gostou desse conteúdo? Então clica no link abaixo para descobrir um mundo de conhecimento prático que vai te ajudar a levar a sua empresa para outro nível. Se inscrevendo neste link, você terá acesso ao Neuroempreendedores, com conteúdos que, se você colocar em prática aí na sua empresa, gerarão resultados incríveis. Você vai contar com um time de mentores de todas as áreas. Tem o Pedro, o CEO da TKC, o Igor, diretor de marketing, o Luciano, cientista que vai revolucionar o seu negócio, e eu, como diretora de RH, que vou estar contigo para direcionar o seu time a dar o melhor dele. Se você chegou até aqui, você já é um neuroempreendedor, uma neuroempreendedora. Então, o que você está esperando? Entra logo para o maior time de perpetuação de negócios do planeta. Para você que chegou até o final desse vídeo comigo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos logo mais lá no Neuroempreendedores.